começar em mim. Tem uma música que diz assim: a começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Sabe que eu tô com essa música me inquietando por alguns dias, e aí eu fui relembrar dela, uma música muito antiga, e eu achei até outras músicas, né, bem mais atuais, falando sobre começo, recomeço em nós. E aí eu venho verificando aí, né, porque não tem como, você abre o YouTube, você abre uma rede social, você abre a internet, você vê um caso, né, que é um caso que está acontecendo, que é político. Isis, esse canal é um canal dos embaixadores da palavra de Cristo. Eu sou a professora Isis e aqui eu estou para falar do amor de Deus, educação cristã e daquilo que o Senhor nos dá direcionamento para fazer. Mas, meu querido, eu não estou conseguindo ficar quieta, calada, mediante o que eu vejo. Mediante, eu vou ser bem sincera, a injustiça que a gente vai vendo para com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Sabe que eu tenho muito receio de falar de política e de expressar minha opinião. Aí eu parei para pensar, por que eu tenho receio se eu vivo num país democrático? Por que eu não posso expor a minha opinião se eu vivo num país onde a democracia reina? Olha como são dois discursos que não casam. Como que eu vivo num país onde eu sou livre, democraticamente eu posso abrir a minha boca para falar, eu não ser ali censurada e eu ter medo de falar, porque muitas vezes não é o que a gente vê, não é o que a gente presencia. E eu quero aqui compartilhar com vocês, porque o canal realmente é o Embaixadores da Palavra de Cristo. Mas como eu comentei, a começar em mim, eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Mediante o que eu vou ler aqui, eu vou orar. Eu não vou deixar os principais dos sacerdotes incitarem a minha opinião, que é o que nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 15. Do verso 6 em diante, nós vamos perceber que Pilatos, mediante ter Jesus ali para ser morto, né, ser crucificado, ou seja, ele ia pagar por algum crime. Que crime era esse que Jesus cometeu? Jesus não matou ninguém, não roubou nada de ninguém. Jesus não havia feito nada de mal por ninguém. Pelo contrário, ele curou muitos que chegaram até ele. Ele deu condições de Pedro e muitos ali pagarem os impostos que eram cobrados por Roma. Ou seja, ele não fez nada de ruim ao povo, porém ele tinha existia uma crítica. Que crítica que era essa? Que ele era o Filho de Deus e que a liberdade estava acima das razões sociais e humanas, que nós teríamos condições de ser livres espiritualmente e não mais presos por toda aquela influência humana que prendia o povo. E aí ele estava lá para ser crucificado. E nós vemos Pilatos, vendo isso nele, Pilatos começa a buscar uma maneira de libertá-lo, mas ele não podia, porque já era uma cultura, alguém tinha que morrer na Páscoa. Porém, existe uma possibilidade. Podemos tirar Jesus e colocar realmente alguém ali que o povo queira, algum bandido que já está preso e que o povo queira crucificar. E Pilatos tenta trocar Jesus de lugar, libertá-lo e realmente crucificar alguém que fosse culpado. E no verso 11 diz que os principais dos sacerdotes, eles haviam incitado o povo para que pedissem que soltassem Barrabás, que era realmente um bandido, que havia já matado alguém, amotinador, ou seja, ele fazia rebelião, fazia rodinha para roubar, para matar e para prejudicar o povo. Ele estava preso porque ele tinha um pecado. E aí, o que Pilatos falou? Bom, vamos crucificar alguém que realmente está na prisão e merece isso. Mas os principais dos sacerdotes, no verso 10, diz que Pilatos sabia que era por inveja que os principais dos sacerdotes tinham entregado Jesus. Queridos, a gente vive coisa diferente hoje. Eu tô falando da Bíblia, 2026 anos atrás. E hoje?
sabe? Aí a gente fica preocupado. Eu vou expressar o que eu tô vendo hoje, né? Nossa, eu vejo gente falando assim, não, Bolsonaro tem que mesmo padecer. Gente, o homem tem mais quase 70 anos, segundo a Michelle comentou, um homem de 70 anos. Eu nem fui. Como eu falei, às vezes a gente nem quer viver política porque isso desgasta, mas a gente vê o quê? Uma injustiça sim. E se você é cristão, você tem que orar para que a justiça de Deus seja feita. Não, mas ele tem que pagar, ok? Ele tem que pagar. Mas nem um bandido, malandro, sem vergonha, que realmente matou gente, que realmente fez, tem uma prisão muitas vezes com maior flexibilidade. Como que acontece isso com o nosso ex-presidente e você e eu cristão, tá? Eu tô falando agora com cristão. Então, assim, o vídeo é aberto, todo mundo pode ouvir, ver e comentar e tudo bem. Mas o que eu quero dizer agora é para você que é cristão. Você que é crente e crê na justiça de Deus, você vai orar junto comigo. Você vai. Nossa, Isa, eu não sou obrigado. Não é mesmo, você não é obrigado. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que a gente não pode se conformar com esse mundo. Que a gente tem que se transformar pela renovação do nosso entendimento. Aí os crimes que colocam nas costas dele são crimes que nem tem prova que foi ele que fez. E outra coisa, 4 anos de mandato. 4 anos. Ele pegou uma pandemia. Quantos anos a gente tem aí outros partidos no poder sem pandemia, sem nada? Sabe? E eu vou falar por mim, porque a política que a gente vê não é a política para o pobre, porque eu sou pobre, se você for analisar o custo de vida nosso. Eu sou pobre porque eu ganho ali entre 2 e 4 salários mínimos, eu tô na linha dos pobres, certo? Aí se eu for lá no Bolsa Família eu passar uma luta porque o pobre paga aluguel, o pobre tem que se alimentar, tem que vestir, tem que comer, tem que um monte de coisa, tem que pagar remédio. Então o salário que ele ganha nem sempre dá para ele. Aí se ele vai num CRAS, num CREA, num assistência social, pedir uma cesta básica, um auxílio, remédio, alguma coisa, a gente não pode entrar. A gente não entra no Cade Único, porque a gente trabalha e ganha um dinheiro, só que a gente paga imposto em tudo, e nossa vida, ela não é, nós não somos ricos. Agora, a política que a gente vê é pro miserável. O que é o miserável? É aquele que não trabalha, tem um monte de filho e que ele precisa do dinheiro do governo para viver. Aí eu te falo, a pessoa vai querer trabalhar se ela, sem trabalhar, ela ganha às vezes quase que R$ 2.000 por mês? E tem muitos lugares que é pior do que isso. No Nordeste, Norte, a gente que vê os vídeos aqui dos viajantes no YouTube, você vê um lugar que o Brasil tão grande, o Brasil tão maravilhoso, ele não tem, tem estradas lá pro lado do Nordeste que não tem nem pavimentação, que nem é de asfalto, é chão batido, de terra, sabe? Ah, aí a culpa é do Bolsonaro, com 4 anos de mandato. Tá bom, você quer pensar assim, você pensa. A culpa é dele. A culpa é dele por várias coisas. Quem finalizou várias obras que estavam paradas há muito tempo? Quem que foi? Quem que deu essa liberação para o Pix? Agora estão dizendo aí que o Pix vai começar a ser monitorado. Você que ama fazer Pix, eu também uso o Pix pra caramba. A gente, e aí, o que vai ser? Então, gente, sabe? Para com isso. É muito feio ver o povo falando, não, sem anistia, não, sem isso, sem aquilo, sem o outro. Eu falo, gente, eu queria que fosse família de alguém. Deus que me perdoe, que a minha família eu não queria. Por isso que a gente nem gosta de ficar falando de política, porque é muito complicado. Mas, poxa, olha aqui, que coisa. Então, eu quero falar com você que é cristão. Vamos ler Marcos 15. Vamos olhar Marcos 15. Em Marcos 15 mostra tudo o que fizeram com Jesus e não que Bolsonaro nem de longe, ele é um pecador, pobre, cego e nu, que é o que a palavra fala, igual todos nós. Mas se você olhar, se fizeram com Jesus, por que não podem fazer com qualquer um outro? E até com aqueles, comigo, com você, se a gente abrir a boca para reclamar. Então, assim, vamos orar, sabe? Vamos orar. Vamos pedir para Deus alcançar, libertar, abrir o esclarecimento, inclusive assim, ajudar esse povo que julga, inclusive quem está na autoridade para dar a sentença, que Deus traga clareza,
que Deus perdoe os pecados, que Deus enche essa pessoa de amor, de paz, porque muitas das ações erradas que cada um pratica, muitas vezes, pode ser conscientemente da pessoa sim, mas às vezes são cargas que vêm da infância, de cobrança, de palavras que essa pessoa carregou, que ela tem que ser braço duro, que alguém uma vez falou para a pessoa, não sei, eu tô dizendo coisa assim, você não vai ser ninguém na vida, a pessoa é alguém, tem alguma autoridade, aí esquece que é humano. Eu só sei de uma coisa, gente, alguém vai pagar muito caro por isso, se não for aqui na Terra, é na eternidade. Enquanto é aqui na Terra, beleza, porque Jesus prometeu que ia fazer, ia preparar uma morada para nós, e todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que pedir perdão, o Senhor Jesus, ele perdoa. Aquele ladrão na cruz estava do lado de Cristo, e o ladrão disse para o outro, ele não tinha que estar aqui, nós dois sim, nós pecamos, mas ele não. Então, dobra sua língua para falar do rei dos judeus, né? E Jesus olhou para aquele ladrão porque ele pediu misericórdia. E Jesus disse, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, assim, Cristo, ele é para todos. Ele é para todos, para todos. Então, enquanto a gente sofrer nessa terra, mas a gente conseguir se apegar a Jesus, glória a Deus, nós vamos morar no céu. Porque Jesus não mentiu, ele prometeu e tudo que ele prometeu, ele cumpriu e ele vai voltar. Porém, se a gente não conseguir resolver as coisas aqui na terra, pedir perdão, nos ali a chegar ao Senhor, na eternidade não tem segunda chance. Na eternidade já era. Então, queridos, vamos orar, sabe? Medita aí, Marcos 15, que Deus realmente traga justiça dos céus, do céu, sobre o nosso Brasil. Porque o Brasil é santo, sim, o Brasil é uma terra boa, uma nação de gente maravilhosa. E em nome de Jesus nós não merecemos estar debaixo de um jugo que não seja a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Fica aí a minha oração em nome de Jesus e compartilha esse vídeo. Se você ficou até agora, dá um like, segue, se inscreve no canal e ora, tá bom? Beijo, Deus abençoe.